No livro de 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler hoje a partir do versículo de número 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Na verdade, é a continuação de onde nós paramos na última quarta-feira. 1 Samuel 16, 14, se você não dispõe de um exemplar da Escritura, você vai poder acompanhar no telão. Então diz assim, meus irmãos, a Escritura nesse texto e nessa passagem: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa noite, conforme já fora dito aqui, uma noite agradável, dessa água preciosa que cai do céu, e a gente fica querendo que caia mais mesmo, né? Então, que bênção, que assim seja. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos, numa noite como essa, estarmos juntos, ó Deus, juntos com estes teus irmãos, com estes nossos irmãos, estes teus filhos amados, e rogamos que nessa hora possamos receber dessa palavra o discernimento, o entendimento, a clareza, de modo que o nosso espírito seja alimentado pelas palavras da verdade. Obrigado por aquele que nos visita, por aquela que nos visita, que ninguém saia deste lugar sem a percepção, sem o discernimento,
sem que a palavra eterna do Senhor lhe alcance o coração. Nós não cremos na nossa suficiência, nós não cremos que isso seja possível por qualquer que seja a habilidade humana, mas nós confiamos e descansamos no poder do Teu Espírito, que é quem sopra no nosso coração e nos conduz ao entendimento da vontade do Senhor sobre nós. Tudo quanto vamos falar nessa noite, ó Deus, que também ache corações acolhedores dessa Tua palavra, que também ache almas sedentas de receber o genuíno leite da palavra de Deus, e que todos nós cresçamos em maturidade, em discernimento, em fé, e que possamos assim servir ao Senhor, servindo ao próximo, sendo sal, sendo luz neste mundo. É o que nós rogamos e já te agradecemos por tudo, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, quarta-feira passada, nós vimos aqui que o caminho de Saul e que o caminho de Davi são caminhos que apontam para direções opostas. O rumo que cada um escolhe, as pisadas que cada um decide dar na vida, é o que vai determinando os frutos que cada um vai colher. Eu digo isso porque na última quarta-feira nós gastamos aqui um certo tempo falando de Saul, você deve lembrar. E nós dizíamos que, tomando a sequência do livro de Samuel, no capítulo 10, Saul ele é escolhido. No 11, há uma promulgação. No 13, Samuel se exclui do processo, dizendo que chegou a hora dele sair, já que ele exercia cumulativamente a função de profeta e juiz. E uma vez que o rei estava escolhido e promulgado, era hora dele sair. E aí no capítulo 13, 14 e 15, Saul, com toda a liberdade que possuía, foi acumulando atitudes desastrosas do seu reinado. Desde praticar sacrifícios, naquela agonia e impaciência de esperar o profeta, ele vai e faz o sacrifício. Depois, quando ele faz um voto tresloucado de dizer que ninguém do povo poderia colocar nada na boca até que ele vencesse os inimigos, e como o povo estava angustiado de fome, e Jonatas, filho de Saul, que não sabia de nada da história, vai e come o mel, e o povo entra em desespero, porque Saul disse que aquele que levasse alguma coisa à boca deveria morrer. E se não fosse o clamor do povo, Saul daria cabo da vida do seu próprio filho. Depois, no capítulo 15, a outra atitude louca de Saul é, uma vez que, tendo recebido uma expressa ordem de destruir os amalequitas, e nós tivemos a oportunidade de ver que essa destruição dos amalequitas, bem como de qualquer outro povo do Antigo Testamento, apenas é o reflexo da espada da lei sobre os homens, que graças a Deus em Cristo ela foi plenamente cumprida, e nenhum homem deve mais tirar a vida de nenhum outro homem, sob qualquer que seja a justificativa, posto que estamos agora sob a consciência do Evangelho e não das punitividades da lei. Mas ali Saul pega o rei dos amalequitas como sendo o seu troféu de presunção e arrogância.
Então, o capítulo 13, 14 e 15 registra uma coisa só: a semeadura de Saul. As sementes que ele foi espalhando no decorrer da sua caminhada. E uma coisa é certa, conforme já disse alguém, uma frase bastante repetida: a gente não pode escolher o que a gente vai colher, mas certamente a gente pode escolher aquilo que a gente vai plantar. E o que plantou Saul a vida inteira, mister nesse momento de poder que lhe fora conferido, não foi outra coisa senão plantar angústias, plantou tormentos, plantou rebeldias, plantou desobediências, plantou arrogâncias, plantou presunção. E quem na vida vai plantando tudo isso, o que é que ele espera colher? Do outro lado você tem Davi, que até então ninguém dá conta da existência dele. Até mesmo o pai, Jessé, na hora que no capítulo 16, Deus diz a Samuel: eu já escolhi o homem que me agrada. Uma expressão que mais tarde Paulo vai repeti-la usando a frase mais conhecida sobre Davi: um homem segundo o coração de Deus, posto que Deus a Samuel disse: é um homem que me agrada. O que é que Davi foi plantando na vida até esse tempo? Por mais que a gente não saiba muita coisa de Davi, mas o pouco que se apreende deste jovem, inclusive com o testemunho de um servo de Saul, que dá um testemunho de Davi, desse período de anonimato no rebanho, cuidando das ovelhas. E o que se sabe de Davi é que ele era um jovem autêntico, conforme a gente vai ver aqui, sisudo de palavra, um indivíduo que não ficava cambaleando no seu caráter, era um homem inteiro, era íntegro, era um jovem corajoso, disposto a dar a vida em virtude das ovelhas a que estavam sob o seu próprio cuidado. E Davi não era nem um pouco arrogante, porque mesmo depois de toda a cenografia da unção no meio dos seus irmãos, Davi sai dali e volta à sua rotina cotidiana. Portanto, era um rapaz de espírito muito tranquilo, era um rapaz de uma alma muito resolvida. Então, já agora, imediatamente após essa descrição, a gente já começa a perceber as colheitas que vão surgindo. O que é que um plantou, o que é que um colheu, o que é que o outro plantou e o que é que o outro colheu. Por isso que, de tudo que nós vamos falar aqui hoje à noite, uma das coisas que eu quero que você guarde aí na sua mente e aplique isso à realidade da sua própria existência, é que ninguém amadurece na vida, ninguém amadurece na existência sem provar a semeadura das suas próprias escolhas. E bem-aventurado é quem é consciente disso. Bem-aventurado é quem é consciente de que há certas coisas que acontecem na vida da gente que não são fruto de outra coisa, senão das nossas próprias posturas na vida. Quando eu sou consciente de que algumas coisas que acontecem em mim são apenas o reflexo daquilo que eu plantei lá atrás, o nome disso se chama maturidade. Você está me entendendo bem? Quando eu começo a discernir, olha,
Isso que está me acontecendo hoje é o resultado daquilo. Isso que acontece comigo hoje foi o que eu plantei ontem. E quando essa consciência se instala, aí começa a nascer um ser maduro. Existem algumas coisas que, óbvio, a gente não tem participação nenhuma delas. Há acontecimentos que são as surpresas da existência, as fatalidades, as tragédias, os sustos, os acontecimentos inesperados e não previstos. Não é disso que eu estou falando, porque isto acomete qualquer pessoa. Eu estou falando é daquelas coisas que são apenas o reflexo do que foi feito aqui. Eu fiz aqui, aconteceu aqui. Eu fiz aqui, aconteceu aqui. De modo que quando eu faço essa vinculação sábia, eu começo a amadurecer. Para não ficar sem nenhum exemplo disso, eu vou lhe dar um exemplo de alguém que esteve do lado de Jesus na hora da morte. E que naquela ocasião, ele revela nos últimos segundos da sua existência a maturidade de quem é capaz de olhar para trás e discernir a vida. Foi o ladrão da cruz. Você lembra disso? Quando o outro praguejava e o ladrão da cruz diz assim: olha, por que você faz isso? Porque se nós estamos aqui, lembra disso? Se nós estamos nessa situação, nós não estamos fazendo outra coisa senão pagar aquilo que a gente fez. O nosso estado calamitoso é apenas os desdobramentos da vida que a gente teve. Entendeu o que é maturidade? Maturidade é saber fazer essa conexão, mas também não ficar escravizado. Ele olha para trás com sabedoria, é maduro, a não ficar fazendo transferências de responsabilidades, mas ao mesmo tempo é esperançoso, porque toda maturidade no Evangelho carrega a gene da esperança. Ele olha para Jesus e diz assim: agora lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu estou dizendo isso aqui a você, porque existe uma palavra, uma expressão que se repete nesse texto, e que é o fruto apenas ainda de uma consciência generacional, histórica, imatura. É essa que fica atribuindo a Deus o demônio que atormentava Saul. Percebeu como o texto é insistente nisso? O espírito que de Deus procedia, o demônio que de Deus procedia, o espírito maligno que veio de Deus. Isso é apenas a explicação de uma consciência histórica imatura. Porque tudo que aconteceu com Saul aqui não é outra coisa senão o devolver da vida em tudo que ele fez. Portanto, eu quero que você olhe esse texto comigo aqui, com essa percepção. A percepção de que, sem a consciência que sabe fazer essas conexões, não há maturidade. Quando o indivíduo fica dizendo assim: mas isso aqui é o diabo. É nada, não tem nada de diabo. Aliás, tem o diabo você ontem. Ontem você foi bem diabo. Aí hoje você colhe os resultados do diabo que você foi ontem. Aí às vezes, para fugir dessa responsabilidade madura, o indivíduo prefere colocar na conta do capeta. É o cão, é o diabo. Não é mais fácil dizer assim: foi eu que estraguei minha família? Não é mais fácil dizer assim: foi eu que torrei tudo com o que não presta? Isso me faz lembrar agora, ao dizer isso, da consciência de maturidade do filho pródigo. Não é isso também que ele diz? O assumir
E diz ainda assim: eu não quero ser teu filho, me deixa ser teu servo, porque eu sei do que eu fiz. Mas como o pai, é misericordioso, e eu estou lendo um livro sensacional chamado A Volta do Filho Pródigo. Ora, o pai é pai, o pai abraça, diz assim: vamos matar, vamos fazer uma festa agora de arrebentar. Mas o filho é maduro o suficiente para não transferir responsabilidades, do tipo assim: mas eu só fiz isso porque afinal de contas Deus não interviu. Se Deus tivesse intervido, eu não teria feito isso. É óbvio que a cada passo que eu dava, eu dizia: Deus não deixa. E eu ia. Deus não deixa. Senhor, se tu és Deus na minha vida, não deixa eu ligar esse telefone. Aí você vai lá e liga. Agora, se tu és Deus na minha vida, não deixa outra criatura atender. Aí a outra criatura vai e atende. E a gente fica só fazendo transferência de responsabilidades e jamais vai nascer aí um ser maduro. É por isso que tem homem de cabeça branca, de barba no rosto, moleque na existência, verdadeiros bebezões na vida, e mulheres também. Gente que não aprendeu a enxergar a vida com a consciência madura do Evangelho, assumindo responsabilidades. Vocês sabem, todos os irmãos sabem que o que eu estou dizendo não é assim, ou não é? É. E assim é desde que o mundo é mundo e desde que gente é gente. É fácil para Saul dizer assim: Deus está mandando um espírito maligno em mim. É fácil, né? Agora veja comigo o texto, que processo interessante a gente tem aqui. O versículo 13, só para a gente falar um pouco sobre essa questão do Espírito Santo que se apossa e do Espírito Santo que se retira. O versículo 13 diz que assim que Samuel ungiu no meio dos seus irmãos a Davi, naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E ato contínuo, o verso 14 diz que então, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor. O que é que se faz? O que é que se fala aqui? É preciso que você entenda que o que se está tratando é da consciência da presença do Espírito. Por que é que eu estou chamando a atenção de que é a consciência da presença do Espírito? Porque se você observar, e você fizer uma pergunta assim a grosso modo, do tipo: o Espírito Santo está presente em todos os seres humanos e plantas e animais. O Espírito Santo é quem sustenta a criação. O Espírito Santo é aquele que passeia pela terra e vai renovando a vida e vai possibilitando a existência, sim. Sim. Ora, se a gente fosse fazer uma pesquisa sobre o Espírito Santo, você vai ver que conforme o próprio Salmo diz: envias o teu Espírito e renovas a face da terra. É o Espírito Santo o sustentador de tudo. O que se está falando aqui não é de uma ausência absoluta do Espírito Santo. Não é de uma ausência absoluta. É de uma consciência de posse. E essa consciência de posse do Espírito em mim, ela estava ainda muito restrita nessa mentalidade veterotestamentária. É uma promessa apenas. Há uma promessa que se diz assim: e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, parafraseando, neste dia, todo ser humano que entenda, que acolha o Evangelho, terá consciência da presença do Espírito nele. Não é o que se espera de todos nós aqui hoje? Porque desde o dia do Pentecoste, o que é que acontece ali? O que é que as epístolas de Paulo reverberam daquele episódio? Ora, reverberam que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Reverbera que quem quer que na vida demonstre amor, paz, longanimidade, paciência, bondade, misericórdia, faz isso não pelo seu próprio Espírito, mas pelo Espírito Santo.
reverbera que agora não é uma classe sacerdotal específica, não existe uma classe profética, posto que João diz que todos nós possuímos a unção que vem do Santo. Essa é a nossa realidade hoje, a consciência do Espírito. Mas naquela época não. Naquela época a consciência da presença do Espírito era muito restrita, por isso que a ausência dessa consciência em Saul, por alguma via sobrenatural, lhe chegou essa consciência, porque o texto não diz de graça que se apossa em Davi e que se retira de Saul. Alguma fenomenologia está aqui por trás disso, sem dúvida alguma. Não é que Davi acordou possuído, sem consciência, não, mas é que de fato brota-se uma convicção, um modo, um jeito, uma confiança, ao mesmo tempo que em Saul se perde todas estas habilidades. Existe alguma fenomenologia nesse que se apossa, nesse que se retira. Agora, por que eu digo a você essa questão de ter a consciência do Espírito Santo? Existe um episódio no Novo Testamento muito interessante. Eu não sei se você lembra, lá no finalzinho, salvo engano, se eu não estiver equivocado, mas é assim, no final do Evangelho de João, há um episódio que Jesus está com os apóstolos e diz que ele soprou, lembra disso? Ele soprou o Espírito. É óbvio que esse gesto de Jesus é apenas um gesto de uma pedagogia de visibilidade. Não é pela boca uma coisa misteriosa, não. É uma pedagogia de visibilidade para que aqueles apóstolos, ainda também imaturos no processo de compreensão, fossem chocados pela cenografia do sopro e saíssem dali. De fato, o Espírito está na gente, porque Jesus soprou. E que hoje ninguém precisa estar soprando em ninguém, porque nós temos toda a instrução do Novo Testamento para saber. Mas é uma coisa de consciência. Em Davi e em Saul havia certamente que alguma fenomenologia que os fez perceber algo diferente neles. O que talvez seja mais chocante é o que se diga em seguida, quando afirma que da parte do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. E o que eu digo a você com toda tranquilidade é que essa é a explicação dessa mentalidade de dizer que é um espírito maligno que veio do Senhor. É assim que essa mentalidade histórica dessa época, desse período e desse momento explicou. Aí você me diz, então não era um espírito maligno? Era. Mas esse espírito maligno que atormentava Saul, ele vem a reboque dos traumas, das angústias, das perversidades, das memórias de alienação, tudo quanto Saul plantou na vida. Eu espero que você esteja entendendo que o que se diz aqui é que Saul se transformou num homem de espírito atormentado, com crises periódicas, arrebatadoras. Ninguém que anda em paz, ninguém que vive em paz, ninguém que na vida planta o bem deve ficar com medo de dizer assim, mas será que se Deus não for com a minha cara, Ele vai mandar um espírito para me atormentar? Esqueça isso, jamais. Jamais crie essa hipótese. Você está diante de um homem na colheita da semeadura perversa da sua vida. E quem faz isso está se abrindo a todo tipo de realidades malignas, inclusive espirituais. É só você olhar os evangelhos e você vai perceber que existem razões as mais diversas para que alguém seja atormentado. Existem várias, existem muitas e complexas.
Mas eu jamais posso desassociar, num caso em concreto como esse, que Saul está apenas experimentando o amargor da vida que ele viveu. Por isso que, nesse sentido, é importante que a gente saiba a importância daquilo que a gente planta. E eu lhe digo, não brinque com o que você planta na vida. Não brinque. Não brinque disso. Não brinque de viver. Porque existem muitas pessoas que terminam os seus dias assim como Saul. Absolutamente atormentados, sozinhos, frustrados, iracundos, azedos, amargos, porque foi uma vida onde não se semeou amor, mas se semeou contenda, se semeou discórdia, se semeou desunião, se semeou tudo quanto não é vida. E vai querer colher o quê? Vida não, vai colher morte. Eu sei que se você fizer um esforço mental, talvez você lembre de pessoas que sejam assim na vida. Gente que vai tendo a incrível capacidade de afastar dele pessoas que o amam. De tão insuportável na vida que a pessoa foi se tornando. Não precisa ir muito longe não, você olha para a história e você vai perceber, por exemplo, aquelas pessoas que acumularam muito poder na vida. Você percebe como elas notadamente terminam só? Você percebe como elas terminam com desconfiança de alguém vai querer puxar o tapete dela? Já percebeu isso? Já percebeu gente que, conquanto tenha derrubado tantas pessoas para poder alçar lugares desejados e imponentes e importantes, quando chega lá em cima se tornam pessoas tristes, angustiadas? Já percebeu isso? Gente que chega à conclusão, quando é sábio e maduro, de que ele trocaria tudo aquilo do qual ele gastou a vida inteira, apenas por aquela memória grata de uma vida, às vezes, lá numa família simples, humilde, mas alegre, cheia de alegria. É disso que eu estou falando. E óbvio que, a reboque, isso pode trazer quaisquer forças malignas para promover ainda mais essa angústia. Ou você acha que a proposta que o diabo fez a Jesus, ele não continua fazendo ainda hoje? Você acha que não? Prostra-te aos meus pés, e tudo isto eu te darei. Todo dia essa proposta é feita, e todo dia tem gente que se abaixa. Aí o diabo que faz uma proposta dessa, você acha que ele não quer nada em troca? Você acha que depois não vem a conta para pagar? Óbvio que vem. É por isso que quem vai na vida se prostrando ao diabo, e eu não estou falando que é uma prostração num ritual não, eu estou falando é a prostração de quem vai comendo a existência aquilo que não é vida. Quem vai palmilhando as suas escolhas pelo ódio, pela ganância, pelo passar a perna no outro, por excluir o outro, por acumular, enfim. Quem vai escolhendo na vida esse caminho, não tem como reclamar da colheita depois. Não tem como reclamar da solidão depois. Ora, o indivíduo passou a vida inteira, ela ou ele, transformando a sua família no inferno. Aí depois que sai todo mundo, ele olha e diz assim: o diabo destruiu meu lar. Destruiu nada. Você sabe como você fez com tudo com as suas próprias mãos. Por isso que o estado de Saul é um estado de total colheita maldita. É quase filme de terror mesmo. Colheita maldita. Agora, sabe o que é que eu acho mais interessante? É que Deus, Ele, misericordioso como é, até mesmo quando não encontra uma alma quebrantada,
E se você acha que eu estou exagerando sobre Saul, eu não estou não, você vai ver daqui a pouco, viu? Você vai ver que o mesmo Saul que diz que amou Davi, esse mesmo, mais tarde ele vai ouvir um som de umas mulheres cantando. O que é que essa mulher está cantando? Aí a mulher está cantando assim: Saul venceu os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. O ritmo foi eu que inventei. Aí Saul diz: como é a história? Estão dizendo que Davi é mais importante do que eu. Olha o que é o caráter totalmente disfuncional. Aí ele já começa a ficar agoniado. Davi não é maior do que eu, não. Você está entendendo de onde vem o espírito maligno? Agora, que como é um fato sobrenatural, essa mentalidade vai dizer que é de Deus mesmo. Se bem que Paulo também vai dizer isso, quando diz que Deus nos entrega a ser aquilo que a gente quer ser. Tome, vá, seja o que você quer ser. E quando Deus diz seja o que você quer ser, pode ter certeza, a desgraça é grande. Aí vai chegar uma hora que a gente vai chegar nesse ponto, mas eu só estou apenas antecipando para você não achar que eu estou queimando muito o filme de Saul. Vai chegar uma hora que enquanto Davi está dedilhando a harpa, a mão de Saul está tremendo assim, ó. Olha para Davi cantando na boa, na bênção, e a mão tremendo, e Saul suando. Aí ele vai lá, pega a lança, tem uma hora que ele não aguenta, aí Davi tocando harpa e Saul jogando lança. É um espírito amargurado. E vai depois encampar uma perseguição horrorosa, e Davi vai passar uma boa parte da sua existência fugindo deste ser amargurado na existência. Cuidado com o que você planta. Não tem como evitar a colheita. Agora, uma coisa que acontece aqui é a misericórdia de Deus. E se você ver comigo o versículo 15, olha que coisa interessante. Então, os servos de Saul, meu Deus, os servos tiveram pena do estado do homem. Os servos de Saul disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Essa é a explicação. E continua: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença, olha o receituário dos servos de Saul. Olha como Deus é bom, e mesmo do lado de gente perversa, vai sempre aparecendo gente boa. Já percebeu isso? Mesmo do lado de gente ruim, sempre aparece um que diz assim: rapaz, vira a esquina e muda de rota. Ou deixa eu fazer alguma coisa para pelo menos aliviar as suas amarguras. E eles dizem assim: a solução seria que se busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Essa foi a receita, vamos fazer isso? Eu acho que isso vai ficar bom. Aí você diz: por que tocar a harpa? É óbvio, por quê? Conquanto as explicações aqui sejam sobrenaturais, nós estamos diante de fenomenologias humanas, de uma alma aflita, de uma alma angustiada. E imagine que já há uma percepção de sabedoria, que para uma pessoa que está assim, agoniado, nada melhor do que uma música tranquila. Você já passou por isso? Não estou dizendo que tinha espírito nenhum em você não, mas só dizendo assim, você já esteve agoniado alguma vez? Você, rapaz, deixa eu botar uma músicazinha assim, suave, só para eu contar até 10. Já aconteceu isso com você? Eu duvido que não tenha acontecido. São mecanismos de sabedoria simples. Vamos fazer isso. Vamos achar um cara que possa pelo menos te acalmar. Porque pelo menos ouvindo assim aquele som daquela harpa bonita, talvez esse cara vá se acalmando. Aí o interessante é que o que se diz em seguida é tão bonito quando afirma: disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazemos. A questão é essa. Interessante que Saul diz que saiba tocar bem, porque se for desafinado, meu Deus, era 2 tormentos, né? É ter um tormento e ser atormentado
por outro. Saibam tocar bem. Aí o versículo 18, eu quero que você entenda que existe uma equação soberana no fluxo dos acontecimentos, que afirma assim. Então, versículo 18, respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé. Opa, para aí, aguarda um pouquinho e pense comigo. Esta é a primeira vez e será a única que alguém testemunhará sobre Davi numa época que Davi não era rei. Entendeu isso que eu falei? Vai ser a única vez em todo o Antigo Testamento, com a exceção de Deus, que deu testemunho dele, a Samuel, de alguém que diz assim: eu conheci um rapaz. Conheceu um rapaz, mas não sabia de nada da história. Não sabia que Samuel foi na casa dele, não sabia da história de ungir ninguém. Ele um dia conheceu, era lá de Belém. Talvez esse servo de Saul antes, aí a hipótese, a especulação, será que ele também não foi um pastor e resolveu ir para a cidade e arrumar um trabalho? E fez uma amizade com Davi, de modo que a memória de Davi estava assim, gravado nele. Quando disseram, um homem que saiba tocar harpa, ele disse: eu conheço. Eu sei de um belemita, filho de Jessé, e sobre ele, olha qual é o testemunho: sabe tocar, cara sabe tocar. Primeira coisa, eu me lembro quando ele pegava a harpa, coisa linda, no entardecer, silêncio e só aquele som suave de harpa. E tem outra coisa, ele é forte, valente homem de guerra. Por que disse isso? Mais tarde você verá o próprio Davi dando testemunho de que ele já enfrentou urso e leão. Então era corajoso, era arrochado, era forte, não era medroso, era alguém que pisava o pé com confiança corajosa. E diz ainda mais, é sisudo em palavras. Essa de todas as características, essa é a que eu mais gosto, que Davi não era de ficar com lero-lero. Sisudo em palavras é sim, sim, não, não. Ou é, ou não é. Em outras palavras, era um jovem maduro. Não era um nerd. Não era um bobo. Não era um tolo. Sisudo em palavras era alguém que dizia assim: eu vou ali. E se ele dissesse eu vou ali, podia esperar que ele ia mesmo. Ele não era de ficar com duas conversas. Olha o caráter de Davi, sendo testemunhado numa época que só conhecia ele como pastor de ovelha. É por isso que eu disse quarta-feira, quem é, não precisa de adereços para ser, é. Quem é. Quem é rei tem olhar de rei, sisudez de rei, coragem de rei, força de rei, fala de rei, sem precisar das parafernálias. Sem precisar de coroa, sem precisar de manto, sem precisar de ter armadura para ser homem de guerra, porque da guerra se precisa de um homem e não da armadura do homem. É porque a gente faz parte de uma geração que está muito acostumada com as coisas que se vê, com os vestuários, com a superficialidade das exterioridades. E aqui é um testemunho cru de quem era Davi. Pronto, bastou o rapaz abrir a boca e dizer que ele era tudo isso, acrescentando duas informações, uma dizendo que ele era boa aparência, e a gente já está se convencendo que ele era mesmo. Pastor, o senhor não tem o perfil dele no Face não, só para a gente tirar a prova? Não, não tenho, nessa época não tinha isso. Mas a gente está se convencendo, né? Porque tanta gente dizendo que era de boa aparência, é porque devia ser mesmo, um cara bonito, né? Ou melhor, um cara de boa aparência. Mas outra coisa que se diz é, e o Senhor é com ele. Você entende a força desse testemunho? O Senhor é com ele. Porque talvez ele olhava e dizia assim:
rapaz, eu não sei dizer porquê, mas Davi me transmite uma paz. Quando a gente está perto de Davi, as palavras dele têm assim uma gravidade pacificadora. Por isso que o testemunho é, e o Senhor é com ele. Ora, quando Saul ouviu a descrição do currículo de Davi, e que Davi era gente boa, não era covarde, era boa pinta e era um homem de Deus, ele não teve dúvida. Mas antes de eu dizer o que Saul disse, olhe bem para mim aqui. A gente viu quarta-feira que Deus disse a Samuel, já escolhi um homem. A gente não viu? Foi lá na casa de Jessé, os irmãos passaram, não é nenhum deles. Tem mais algum? Tem. Está onde? Cuidando das ovelhas. Traz ele. Trouxeram. E Deus disse a Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Ele unge Davi. E eu fiz questão de dizer uma coisa a você aqui. O que é que acontece depois? Davi se levanta, vamos comer? Está na hora. Senta na mesa, come. E volta e vai fazer o quê? Cuidar das suas ovelhas. Mas já estava ungido como rei. Vamos tentar aqui especular? Talvez quando Davi depois sentou assim, debaixo de uma árvore, e ficou pensando, disse assim, rapaz, como é que isso vai acontecer? O cara me ungiu para ser rei. Como é que isso vai ser possível? O que é que eu vou fazer? Sabe de uma coisa? Eu não vou fazer nada. Eu vou cuidar da minha vida. E se esse negócio for de Deus, porque Samuel era de Deus, eu vou deixar que essa coisa vai acontecer. Você já entendeu o que é que eu vou lhe dizer, né? Portanto, nunca se apresse a fazer nada na vida. Tudo se encaixa. Você entendeu? Nunca se apresse. Tudo se encaixa. Diga isso a uma pessoa perto de você. Diga aí a ele. Diga, nunca se apresse. Diga aí. Tudo se encaixa. Davi não sabia de absolutamente nada, enquanto estava o louco de Saul, perturbado. Meu Deus, manda alguém. Aí o versículo de número 19 diz assim: Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, opa, Jessé estava em casa, com os filhões bonitões, os morenões altos. Talvez Jessé tenha dito, rapaz, eu acho que Samuel está ficando velho mesmo. Samuel errou feio. Foi ungir Davi. Será que Jessé não pensou assim? Rapaz, sinceramente, eu acho que o velho está gaga mesmo. Ele ungiu Davi para ser rei. Nunca que Davi vai ser rei. Jamais Davi vai ser rei. Daqui a pouco. Aí Jessé vai na porta. Opa, pois não? Está lá os soldados de Saul. Você é Jessé? Belemita? Pai de Davi? O Davi que cuida das ovelhas? Pois Saul manda chamar Davi. Aí o Jessé tremeu nas pernas. Porque quando Deus quer realizar, meus irmãos, tudo se encaixa. Deve ter ficado os morenões de Jessé, tudo com as bocas abertas assim. Pois não é que vai ser mesmo. Chama Davi, vão lá chamar Davi. E Jessé diz, Davi, tem uma coisa para lhe dizer. E Davi tranquilo, sereno, diga lá meu pai. Davi, Saul está te chamando. É óbvio que ele entendia. E o que eu acho interessante, o que eu já queria antecipar para você, é que uma das coisas que a gente vai ver aqui é que Davi é um homem de uma alma tão pura. E a gente vai ver também nas próximas quartas-feiras, lá na frente, bem lá na frente,
como é que Davi também vai se perverter um pouco com a alucinação do poder. Mas nesse momento é um jovem amável. E o que é interessante é que o versículo diz assim, primeiro que o versículo 19, só para não passar desapercebido, a frase diz, envia-me Davi teu filho, que está com as não dá, não tem outra, se encaixa, Deus acerta onde a gente se emburaca. Deus sabe onde a gente se esconde. É por isso que é fragilidade de fé, quem fica assim, levantando o dedinho, o Senhor me viu? O Senhor está me vendo? Está me vendo mesmo? Meu Deus, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece até a velocidade da sua respiração. Aí o que eu acho interessante, que é quase que uma cena tipológica, é tipológica mesmo, é um tipo de uma coisa que vai acontecer, é que o versículo 20 diz, tomou, pois, Jessé, tomou o quê? Um jumento, carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Entendeu aqui o que é que está escrito? Davi, montado no jumento, com um pouco de pão, um pouco de vinho e um cabrito, está caminhando em direção ao trono. Lembra ou não lembra Jesus? Lembra ou não lembra? Num jumento, um pouco de pão, um pouco de vinho, o cabrito que era da cerimônia da Páscoa, e ele dizendo, aqui está o rei dos judeus. Davi aqui era apenas o protótipo, porque toda a escritura fala de Jesus. E está lá Davi, vai montadinho no jumento, com pão, com vinho, com cabrito, em direção a um futuro que lhe é ainda totalmente obscuro, mas que o coração dele vai pulsando de alegria, de viver o hoje, de viver o agora. E para a gente encerrar, quando Davi chega lá, olha o que é que o versículo 21 diz. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. A primeira consequência da presença de Davi é que Saul, segundo diz o texto, este o amou muito. Porque tem gente que é impossível não amar. Você conhece gente assim? Que você pega assim nas bochechas dele, assim, eu devia ter raiva de tu. Mas eu não consigo ter raiva de tu. Tem gente que é impossível não amar. Davi era assim. Ou você acha que Davi chegou bancando pinta lá? Tipo assim. Essa cadeira eu vou sentar, Saul. Cuidado, viu? Teu dia, tua hora está chegando. E aí, rapaz? Vai dar logo um peteleco no soldado. E aí? Como é que tá? Daqui a pouco eu estou mandando em tudo aqui. Sabe da história não? Sabe não? Eu conto. Derramou todinho o óleo. Aí era um Davi bem malandro, carioca. Mas não. Davi segreda o que aconteceu e está de alma tranquila. O que é que tem para eu fazer aqui? É tocar harpa, e é de conversa boa, é de um espírito leve, é de uma presença que traz aquela pacificação. Aí Saul diz assim, mas rapaz, eu conheço você ontem, já te amo. Coisa boa a tua presença aqui. Não é interessante isso? Você viu qual é o valor de Davi? Você está vendo o que é que faz Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus? É esse espírito que exala de graça, de misericórdia, de bondade, de paz, de serenidade, de tranquilidade, de quem chega, para e diz assim, rapaz, eu chego e me sinto acolhido perto de você, tem uma segurança. E o texto vai continuar,
e eu vou me apressar um pouco. Saul mandou dizer a Jessé rapidinho, fez dele o escudeiro. O escudeiro é aquele cara que carrega o escudo, só para ficar mais pertinho. E diz, olha, diz ao pai de Davi que já era para ele, já era. Deixa estar Davi perante mim, porque este me caiu em graça. É graça. Sabe o que é que Davi tem aqui? Numa palavra, doçura. Doçura. Uma doçura que infelizmente, depois de alguns anos, vai se perdendo. Você já foi uma pessoa doce e virou uma pessoa amarga? Tem gente que era assim. Aí foi levando umas patadas da vida. Cansou de ser perseguido, ser excluído. E foi se transformando em gente amarga. Mais tarde, Davi vai fazer salmos que descrevem isso. Ele vai fazer salmos que diz assim: o que é que aconteceu comigo? Cuidado, deixa eu lhe dar um conselho. Eu sei que a vida é dura, é difícil. E a gente facilmente, como uma esponja, vai atraindo tudo aquilo que de perverso nos vai sendo feito. Mas cuidado, procure não perder a doçura da vida. Davi era doce. E esse Davi, gente boa, caiu em graça, porque não é outra palavra a ser dito, é graça mesmo, é graça, graça. É gente que não tem um dedo em riste para apontar o erro, é gente que tem o dedo apontando o caminho. Eu tenho muito medo do que ainda pode acontecer com o movimento evangélico nesta nação. Porque a cada dia que passa, eu sinto que evangélico vai se tornando gente assim, olhada de forma detestável nesse Brasil. Eu estou dizendo alguma coisa que não é? Cada dia que passa tem gente que fala assim, mas isso é uma coisa de tanto dedo, de tanto apontar, de tanto juízo, de tanto julgamento. A presença de algumas pessoas, quando assim é evangélico, tem gente que já diz, ixi, estou dizendo que não é. A gente parece que não tem mais doçura. Não é mais gente boa, que chega perto, ô rapaz, chegou fulano de tal. Não, quando chega, ih, chegou fulano de tal. Sabe de tudo, diz os erros de todo mundo. É ou não é? Não compra mais perfume do Boticário? Meu pai do céu. Eu fico bobo com essas coisas. Eu não vejo esse espírito em Davi. E não é um espírito de quem está conveniente com nada, não. O cão está nos coros de Saul, não está em Davi. Davi tem harpa para tocar. O que é interessante é que o versículo 23 diz, para a gente encerrar hoje, e sucedeu que quando o espírito maligno, mais uma vez a explicação histórica, da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi rapidamente via que Saul estava lá todo alterado, todo agoniado, todo agitado, todo raivoso, babando ódio, indignação, deixando sair para fora aquilo que ele foi para dentro a vida inteira, e chega uma hora que a coisa vaza. Aí Davi corria, pegava a sua harpa, e diz o texto, e dedilhava. Essa expressão, dedilhava, dá a entender que não era um forró que Davi tocava, né? Dedilhava, dá a ideia de que era uma música para a alma. Aquela coisa que suaviza, que acalma, que pacifica, que relaxa. E o texto me diz aí que uma vez que isso acontecia, então Saul sentia alívio e se achava melhor, porque é óbvio, a gente está tratando, conquanto esteja a presença de espíritos malignos, não se questiona, a gente está tratando de uma fenomenologia da alma, há uma agonia, há
um surto, existe aqui uma angústia delirante da alma e que se pacificava ao ouvir aquela música. Você está me compreendendo? Existem fatores espirituais e fatores totalmente humanos que nesse estágio da consciência humana não eram capazes de discernir. E Saul ia acalmando, o bicho ia acalmando, e a explicação histórica, o espírito maligno se retirava dele. E eu quero encerrar hoje, só dizendo a você que isso se repetiu por muito tempo. Aí algumas pessoas pensam assim, pastor, aqui nós temos o registro do poder da música. Já ouviu gente falar? Eu já ouvi. Então a música tem poder? Não. Música não tem poder nenhum, não. Porque tem gente que lê um texto desse e acha assim, vamos expulsar demônio tocando violão. Não vá nessa para você ver se ele não quebra na sua cabeça. Não há poder na música. O que há é uma função terapêutica da música. Você está me entendendo? Uma função terapêutica da música que acontece hoje. Aí, só para não dizer que eu não comentei, já que essa é uma oportunidade para eu comentar, e rapidamente eu vou fazer isso porque já é 9h30, algumas pessoas dizem assim, pastor, então, se a música tem essa função terapêutica, que tipo de música eu devo ouvir? Aí eu preciso dizer a você que existe uma coisa chamada gosto musical, preferência musical. Cada um tem a sua, não adianta não, é igual nariz. O cara gosta daquilo, ele gosta daquilo. Ok? Entendido. Primeira coisa, gosto musical. A segunda coisa que a gente tem aqui nesse processo é aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu só gosto de ouvir música gospel e evangélica. E há outros que dizem assim, não, eu não só escuto música cantadas por aqueles que se afirmam gospel e evangélico. Eu, na música, escuto e analiso o que eu gosto. Bom, esse é o meu caso, por exemplo. Eu não sou daqueles que dizem assim, quer dizer, pastor, que o senhor só escuta música evangélica? Eu não, você vai me ouvir ouvindo outras músicas. Eu analiso melodia e conteúdo. Agora, se uma pessoa diz assim, mas eu só gosto de ouvir música evangélica, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Não é gosto, é você que gosta. E se o outro, não, mas eu posso escutar outra música, de repente eu posso colocar a Sinfonia de Beethoven, não tem uma palavra, mas aquela, me deixa relaxado. E daí qual é o problema? Sabe qual é o problema? O problema não é o cara que diz assim, eu só escuto música evangélica gospel. O problema é o cara que diz assim, é pecado ouvir outra coisa. Aí já vira alienação. Porque tem muita música gospel evangélica que faz um mal. Faz um mal. Se a música tem uma função terapêutica, de cara eu já lhe digo que existem alguns ambientes que a música que toca, meu irmão, é só música de guerra. O cara chega com os olhos assim, em casa. Do varão, da espada, do fogo, que pisou, que marchou, que arrebentou, que correu, que estraçalhou. Você sabe que tem. Deixa o cara chega em casa assim. Se der mole, ele dá um murro. Porque não tem. Então, eu estou dizendo assim, abrir um parênteses aqui, só para dar um conselho pastoral mesmo. Primeiro, não diga isso, não fique julgando a consciência dos outros. Se a pessoa gosta de ouvir lá Tom Jobim, uma música de Tom Jobim, está lá, música de Tom Jobim, ou de qualquer outro que seja. E daí, analisar conteúdo e melodia. Eu vou ouvir o que me faz mal? Não, eu vou ouvir o que me faz bem. Agora, eu não sou obrigado a ouvir porque isso interessa aos gravadores de música gospel, né? É um público realmente cercado. Então, quanto mais se disser só ouve, só ouve, só ouve, melhor é para as gravadoras. Agora, se uma pessoa diz assim, não, mas é que eu só gosto de ouvir, então ouça, acabou. Agora, não fique,
tornando pecaminoso a preferência de outros. E eu digo isso aqui com toda franqueza, liberdade, como os irmãos sabem que eu sempre digo. Só para encerrar essa questão de Davi, na próxima quarta-feira, a gente já vai ver o primeiro embate de Davi. Davi gostava de dedilhar uma harpa, e não era música gospel, viu? Davi gostava de dedilhar uma harpa. Porque música, só para fechar isso que eu disse, a música não é apenas de mim para Deus, isso é adoração. Mas a música também é do homem para o homem, aí é onde entra a função terapêutica. Alguém pode dizer, não, eu não quero ouvir do homem para o homem, só quero ouvir de mim para Deus. Tudo bem, mas está perdendo uma função importante da música, que relaxa, que tranquiliza, você sabe que é assim. Mas Davi, sendo esse homem sensível, de dedilhar de harpa, também ia para o meio da batalha. E na próxima quarta-feira, o que a gente vai ver aqui é o gigante Davi contra o pequeno Golias. E eu não estou falando enganado. É isso mesmo que você ouviu. Porque olhar a história de Davi pela referência de Jesus, o gigante dessa história não é Golias. O gigante é Davi. Você viu o tamanho do homem que ele é por dentro? Agora, pequeno nessa história é o Golias. Golias é o anão da história. Portanto, quarta-feira, se você estiver aqui, vai ser o confronto do gigante Davi e do pequeno Golias. Vamos